Oi, tudo bem com você? Como já está aqui no título, hoje nós vamos fazer um resuminho sobre solos, como o solo se forma, o que é necessário para ocorrer a formação do solo, falar sobre os horizontes e perfis de solo, tá? Os principais horizontes de solo e também os principais tipos de solo que nós podemos encontrar por aí, tá? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, a gente tem que entender que para ocorrer a formação do solo, alguns agentes como condições climáticas, características do relevo, da própria rocha, matéria orgânica, o tempo de exposição da rocha, tudo isso é importantíssimo para ocorrer a formação do solo. Sem esses agentes, esses fatores, o solo não vai se formando. Tá? Vamos começar pelas condições climáticas. Condições climáticas como características da precipitação e variação de temperatura são muito importantes na pedogênese, porque são elas que vão causar o intemperismo na rocha, vão fazer com que a rocha se desgaste e se desagregue, e também vão influenciar na velocidade desse processo, tá? E é claro que se a rocha não se desagregar, não se decompor, não vai ocorrer a pedogênese. Próximo fator é as condições do relevo. Se nós tivermos um relevo mais acidentado ou mais ondulado ou mais suave, isso vai influenciar na velocidade do escoamento superficial. E esse escoamento superficial vai determinar o quanto de água é infiltrado no solo ou não. E essa água que vai ser infiltrada no solo vai remover maior ou menor quantidade de substâncias solúveis que estão presentes nessa porção de solo. Então, isso também é muito importante. Outro fato é a matéria orgânica. A matéria orgânica presente no solo, dependendo dessa matéria orgânica, ela pode depositar algumas substâncias, como até mesmo o CO2, ou também alterar o pH da água, entre outras coisas que essa matéria orgânica pode causar na hora de formar esse solo, tá? O tempo de exposição da rocha ao intemperismo também é muito importante, isso é óbvio, né? Quanto mais exposta está essa rocha primária, mais ela vai ser desgastada, mais ela vai sofrer intemperismo e assim o tempo que vai levar para se formar um solo vai ser alterado, vai ser determinado a partir disso também, tá? E para finalizar, as características da rocha, como a resistência ao intemperismo, também é muito importante. Por exemplo, um mármore é muito mais fácil alterado do que um quartzito, ou seja, o tempo que vai ocorrer a intemperização no mármore vai ser muito menor do que no quartzito, porque o quartzito é mais resistente. Isso vai depender do arranjo mineralógico, da rocha, das soluções, dos nutrientes que estão presentes nessa rocha, tá? Isso vai determinar o tempo que vai levar para ocorrer a formação do solo. E quando eu digo esse tempo, eu digo um tempo geológico, ou seja, de milhares a milhões de anos. A formação do solo, a pedogênese, é um processo extremamente lento. Para você ter noção, para ocorrer a formação de 1 centímetro de solo, são necessários em média 400 anos. Por isso, o solo é considerado um recurso não renovável. Por quê? Porque nós degradamos o solo muito mais rápido do que o solo se recompõe. Então, por isso, são estudados novos métodos e novas técnicas para preservar o nosso solo, tá? Principalmente pelo descarte de combustíveis fósseis ou venenos na agricultura, e isso prejudica muito a qualidade do solo, tá? Os solos possuem camadas, recortes horizontais. Estas camadas, esses recortes, são os horizontes. O conjunto desses horizontes, que cada horizonte possui uma característica, é chamado de perfil de solo, tá? Mas vamos falar sobre os horizontes. Inicialmente nós temos o horizonte O, que é o primeiro, o mais superficial, onde nós pisamos. Esse horizonte possui uma coloração um pouco mais escura que os outros por ser muito rico em matéria orgânica, tá? E também possui uma presença muito grande de micro-organismos nesta camada, tá? Nesse horizonte. Após o horizonte O, nós temos o horizonte A. Ele é rico em substâncias minerais e matéria orgânica também, e possui uma forte influência sobre o clima e atividades biológicas. Após o horizonte A, nós temos o horizonte B, que está um pouco mais profundo, ele tem uma coloração um pouco mais forte, mais avermelhada, devido à presença de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, e também no horizonte B,
nós temos a presença de algumas argilas que são provenientes das camadas superiores, ou seja, da camada O e da camada A. Após o horizonte B, nós temos o horizonte C. O horizonte C é onde estão os fragmentos de rocha e de solos não muito densos, e é aí que vai ocorrer o primeiro estágio da formação do solo. É ali que o solo vai ser formado, tá? E logo após nós temos uma camada D, um horizonte D, ou simplesmente a rocha mãe, a rocha matriz, que é a rocha que ainda está intacta, que um dia vai ser o material principal para formar um novo solo, tá? Vale lembrar que quanto mais profunda a camada, mais espesso o horizonte, provavelmente mais intensa foi a pedogênese ou é mais antigo esse solo, tá? E vale lembrar também que esta configuração de horizontes O, A, B, C e rocha-mãe que eu falei, pode variar de solo para solo. Cada solo tem uma característica e isso vai determinar que um solo possa não ter um horizonte B, possa ter um horizonte E e assim por diante, tá? Então é para você ter uma base que esses são os principais horizontes. E agora eu vou deixar aqui no vídeo uma tabela com os principais tipos de solo classificados pela Embrapa. Não vou falar porque é muita coisa, isso dava um vídeo só sobre isso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado. E deixa o teu like, não vai dar nada, você não vai pagar nada, totalmente de graça, posso até afirmar isso com toda certeza. É isso, valeu, falou!